Bom, agora a gente fala sobre saúde, assunto muito importante aqui no Plantão Alagoas, porque segundo dados da Organização Mundial de Saúde, o câncer mata cerca de 10 milhões de pessoas todos os anos no mundo. E pesquisadores aí estão na luta para conseguir avançar aí com os tratamentos contra essa doença, incluindo aí a criação de vacinas e remédios, né? E a senadora por Alagoas, Eudócia Caldas, é autora de um projeto de lei que cria um marco legal para a produção e distribuição de remédios e vacinas contra o câncer no Brasil. E é com ela que a gente conversa agora. Primeiro, muito prazer, muito obrigado. Prazer todo em meu, chegar aqui no nosso Fábio. Estúdio do Plantão Alagoas, tá bom, muito senadora? Muito grata pelo convite. Senadora, é a PL 126 de 2025, Exatamente. não é isso? Do que se trata esse projeto? Esse projeto se trata, Fábio, é um marco regulatório da vacina contra o câncer. E essa vacina é uma vacina que veio revolucionar os avanços tecnológicos no tratamento contra o câncer. E nós temos alguns países que estão um pouco mais avançados que nós, como a Rússia, a China, a Austrália, também tem na Índia. Israel esse também, estudo, né? Israel, exatamente. E aqui no Brasil, nós temos um centro que está com uma estrutura muito bem montada, que é lá no Hospital de Amor de Barretos, através da doutora Josiane Mourão, ela que é a coordenadora-chefe dessa pesquisa. E é com muita satisfação que eu coloco aqui para você, Fábio, para todos os telespectadores aqui do seu programa Plantão Alagoas. Eu quero lhe parabenizar por esse programa tão fantástico e que traz tantas informações para a população. Esse marco regulatório da minha autoria, ele visa a questão de trazer acesso a todos os pacientes do SUS, também da rede privada, mas especialmente do SUS, para ter um acesso universal e igualitário ao tratamento do câncer. E essa vacina, que é a vacina RNA mensageiro, que é a mesma biotecnologia que foi empregada para matar o Covid-19. Olha que interessante. Então, a Sinovac, lá na China, idealizou essa vacina e eu estive lá presencialmente. E, através dessa biotecnologia, outros laboratórios estão estudando, com a mesma tecnologia de RNA mensageiro, agora estudando para câncer. Então, isso é motivo de muita alegria para nós. E a minha viagem à China foi muito producente. Lá eu tive a oportunidade de conhecer vários hospitais, e de vários hospitais, dois deles, que são hospitais inteligentes, que é o Hospital de Range, de Pudong, e o Hospital Templo do Céu. Nesses hospitais, a gente vê uma tecnologia extremamente avançada, onde nós temos, só para você ter uma noção, Fábio, e todos vocês que nos assistem nesse momento, lá é tudo tão otimizado que o médico prescreve o paciente que está internado, a enfermagem já manda, através de computador, a informação para uma sede, onde tem todos os medicamentos, e os computadores, os robôs, eles vão pelo teto, pegam essas medicações individualizadas, traz para o corpo de enfermagem, aplicar no paciente. Fora o leito, que se chama leito inteligente. E nessa viagem que a senhora fez à China, alguma parceria, alguém demonstrou interesse em trazer também, apostar nessa tecnologia aqui no Brasil? Sim. Então, nessa viagem foi justamente para formalizar uma intenção de transferência, como a gente chama, transferência de talentos científicos. Os nossos talentos, dos nossos pesquisadores, que são muitos e muitos, todos muito bem preparados, muito inteligentes, levar as nossas informações para outros países e de outros países, vamos falar especialmente da China, uma vez que eu tive há 2 semanas, e as informações da China para o nosso país. É o que a gente chama de intercâmbio de talentos científicos. E isso aconteceu e está acontecendo.
Senadora, e não é um projeto difícil de ser aprovado, né? Isso é de interesse público em caráter de urgência, né? Exato. Então a senhora, muito que provável, não vai ter nenhum tipo de dificuldade de aprovar esse projeto em Brasília. Exato. É um projeto que ele é um consenso, é consensual. Tanto é que eu já pedi à presidência do Senado, através do senador Davi Alcolumbre, que ele seja colocado em caráter de urgência. Perfeito. Porque o câncer, ele é tempo dependente. Quanto mais se demora para dar o diagnóstico e iniciar o tratamento, é a diferença entre a vida e a morte. Então, é como você colocou, Fábio, é um consenso. Todos querem, porque todos têm alguma história na família para relatar de algum ente querido que perdeu para o câncer. E essa doença que é tão avassaladora. Só para você ter noção, Fábio, em 2040 serão 30 milhões de pessoas que irão morrer pelo câncer. Desses 30%, 70% vão morrer de câncer de colo de útero. Então, essa é a nossa preocupação de já começar de uma forma mais ampla a vacina do HPV, que é o papilomavírus, porque o papilomavírus causa 99% dos casos de câncer de colo de útero. E ninguém melhor do que a senhora, porque a senhora é médica, né? A senhora é médica, né? De lutar por esse projeto tão importante no Senado, eu tenho certeza que isso vai ser aprovado já em caráter de emergência. E quais os principais? Hoje a gente tem um índice alarmante, por exemplo, câncer de pulmão, próstata, mama. Esses são dos principais, dos mais agressivos na grande maioria dos casos, né? Sim. Então, todos os anos vai aumentando o número de mortes, como você bem falou, de pulmão, de próstata, de mama, que vai cada vez mais avançando. Então, as mulheres, eu sempre coloco essa questão, que possam procurar a unidade básica de saúde, que possa ter um olhar mais especial para si, fazer o Papa Nicolau, fazer a mamografia, que são preventivos. Né? Os homens ir para o urologista, porque está aumentando muito números alarmantes no número de câncer de próstata. E todos os cânceres diagnosticados em fase inicial, eles têm grandes chances de cura. E voltando só a falar um pouco, Fábio, sobre a vacina, é uma vacina RNA mensageiro. Essa vacina, como é que acontece? Essa atuação, como é que a vacina faz quando é introduzida no paciente? Essa vacina, ela reeduca o sistema imune a identificar a célula cancerígena. Faz com que as células do sistema imune vá lá no tumor e destrua essa célula. Porque o que acontece com a origem do câncer? A célula cancerígena, ela passa desapercebida pelo sistema imune. Então, o sistema imune, não estando em alerta, começa a se replicar, se desenvolver, replicar muito rápido, né? E aí gera o tumor. E o pior de tudo isso é que, quando o diagnóstico é feito, na maioria das vezes, é feito tardiamente e muitas vezes já com metástase. Porque os sintomas e sinais do câncer, quando eles acontecem, infelizmente, já numa fase tardia. É uma doença silenciosa, né? Praticamente quem não se cuida, quem não faz preventivamente, né, um exame, quando vem descobrir, como a senhora está falando. E a grande maioria das pessoas que não têm condições nesse país vão ser beneficiadas, inclusive, com esse projeto pelo SUS. Sim. Que o SUS, nesse momento, vai ser fundamental com a aprovação desse projeto da senhora. Sim. Então, nesse projeto, que é da minha autoria, eu coloco essa regulamentação, por isso, marco regulatório da vacina, porque essa vacina, RNA mensageiro, ela é o que é de mais inovador na terapia do câncer. Não temos ainda comercializando, nem no Brasil e nem em outros países. Ela está em fase de estudo, de ensaios clínicos. Muitos locais já avançados, como a China, como a Rússia, inclusive, que já está fazendo nos pacientes, aguardando a resposta para nos dar números, mas posso adiantar alguns números que já foram colocados pelos colegas tanto da China como da Rússia,
que essa vacina RNA mensageiro, ela diminui em 50% o número de mortes. Diminui para metade, que é um avanço muito significativo. Diminui em 62% os índices de metástase, que é um número muito importante. Porque o que mata o paciente oncológico são as metástases. Quando já está completamente avançado, né? Espalhado. Então, 62% diminuindo as metástases já é muita coisa. Mas a gente quer que avançar mais e mais. Por isso que os nossos colegas, tanto do Brasil, como de outros países, como a Austrália, China, eu já falei, Rússia, também em Oxford, né, no Reino Unido, continuam estudando para que cada vez mais eles consigam avançar nesses números e chegar no patamar que todo mundo quer. Que chegue ao ponto de não ter mais diagnóstico de câncer. É o que todos nós esperamos, porque quem não conhece, né, um amigo, alguém da família, ou que enfrenta esse problema tão sério, né? Só a palavra dá uma certa agonia assim, de se pronunciar. Mas é uma realidade, a gente tem que tratar. E tem que ter pessoas como a senhora para poder defender essa causa. Eu agradeço. Muito obrigada, Muito bem, parabéns pelo projeto. Muito obrigada. Fiquei sabendo aqui que a senadora, capitã da Polícia Militar, sim, que coisa bacana, olha só, gente. Fiquei lá durante 18 anos. Né? Que para mim é motivo de muita honra. Com certeza, com certeza. Feito parte, não é, da nossa grande e briosa Polícia Militar do Estado de Alagoas. E hoje estando como senadora da República desenvolvendo esse projeto tão importante. Muito obrigado, parabéns. Eu que agradeço. Seja bem-vinda sempre. Vamos torcer porque o público, as pessoas de forma geral, as pessoas mais carentes vão agradecer e merecem ter esse tratamento. E o Brasil tem potencial para isso. Sim, né? total. Tem potencial para isso. E só colocando, só para complementar, Fábio, uma vez que está no marco regulatório, que eu sou autora, o SUS, ele terá a igualdade, né, um tratamento igualitário e terá a distribuição dessas medicações, dessa vacina, será universal e é igualitária, para que todos tenham acesso, tanto à rede privada como à rede SUS. Que maravilha. PL 126 de 2025. Parabéns, viu, senadora? Muito grata. Volte sempre.